E aí galera, tudo na boa? Nesse vídeo eu quero te convidar a refletir sobre algumas coisas estranhas que fazemos sem mesmo perceber que estamos fazendo algo que na verdade não tem muita lógica. Se pararmos para analisar, vamos notar que a maioria das pessoas faz muitas coisas parecidas. O nosso corpo automaticamente tenta imitar o próximo, estando certo ou não. E isso é comprovado cientificamente. Muitas decisões e comportamentos humanos estão sendo realizados apenas pelo fato de algumas células neurais, conhecidas como neurônios espelho, buscarem repetir comportamentos e tomadas de decisões dos nossos semelhantes. Esse esquema do nosso organismo é responsável pela geração das culturas e foi muito útil para nossa sobrevivência, especialmente no passado remoto. Mas, atualmente, temos um cérebro um pouquinho mais evoluído e conseguimos separar melhor o que é uma decisão instintiva ou emocional de uma decisão racional. E agora vamos conhecer a lista das 5 coisas sem sentido, mas que todo ser humano faz. Lembrando que existe muito mais, e se tu quiser falar de mais alguma que tu conhecer, é só escrever aqui embaixo nos comentários, combinado? Número 1. Almoço. Imagina que você passou a manhã inteira trabalhando, se esforçando, e agora de tarde, como vai fazer para se manter firme e forte? Certamente vamos comer um baita almoço, até porque, como se diz, saco vazio não para em pé. Porém, logo depois daquela comida maravilhosa, parece que bate uma bobeira, uma preguicinha, sabe? Todo mundo sabe que uma comida mais reforçada pesa no sistema humano e precisamos dar uma relaxada após uma refeição mais parruda, como é característico do almoço brasileiro. Mas qual o sentido então de quebrar o trabalho com algo que vai prejudicar tanto o nosso rendimento? E por que exatamente o horário do meio-dia é o horário de comer mais e comer bem? Isso não faz muito sentido. Nos Estados Unidos, por exemplo, é normal comer um sanduíche de almoço, porque é tradicional que se aproveite o tempo de trabalho em ótima performance física e cognitiva, e não perca muito tempo. Mas toda vez que alguém descobre que eu almoço apenas 1 ou 2 pãezinhos ao meio-dia, a pessoa fica tipo, como tu vai sobreviver apenas com isso? Número 2. Aniversário. Quando eu era criança, meus pais falavam que a frase "porque sim" não é resposta. Mas quando eu perguntava para eles por que eu tinha que sorrir e apagar velhinhas a cada 356 dias, eles respondiam "porque sim". Outras respostas que me deram foi "porque é para comemorar mais um ano de vida que se passou". Mas se já passou, o correto não seria falar que é menos um ano de vida? Bom, tanto faz. Só acho que se você quiser comemorar o seu dia, não deveria ser por um ciclo sistêmico e sem sentido. Escolha o seu dia do ano preferido, escolha um motivo pelo qual você pode se orgulhar, tipo algo que tenha conquistado esse ano, e então chame as pessoas que você gosta para comemorar esse seu dia especial do ano. Isso para mim faz muito mais sentido. Número 3. Traição. Tem uma ressalva aqui. Geralmente, quando um homem trai, é muito menos feio do que uma mulher traindo. Essa ideia também não tem lógica, é apenas uma influência machista que existem em muitos homens e mulheres também. Mas não é sobre isso que eu quero sua atenção. Eu quero sua atenção no fato de que, não sei você, mas eu tenho notado que uma ideia parece estar ficando cada vez mais forte, que é a ideia de que a pessoa que trai é uma pessoa, tipo, normal, muitas vezes até tratada como superior à pessoa traída, enquanto que esta última seria uma pessoa idiota e fraca. Chamamos a pessoa traída de corno, entre outros nomes de extrema ofensa para a pessoa que sofreu um ato de enganação, e desprestigiamos essa pessoa, enquanto que a pessoa que trai é tido como de maior prestígio social. Para mim, qualquer pessoa corre o risco de ser enganada. Porém, uma pessoa que trai, seja lá de qualquer forma, se tu trai o seu cônjuge, o seu cliente, a sua empresa, colega, seja lá qual for a situação, essa pessoa sim merece um desprestígio social, já que demonstra em atos a sua falta de caráter e palavra. Número 4. Chimarrão. O chimarrão é bastante comum no dia a dia de qualquer gaúcho, inclusive no meu. É uma bebida semelhante ao café no âmbito dos objetivos, já que é algo que traz mais energia e te deixa mais predisposto após aquele amarguinho gostoso. Mas a questão aqui que eu quero te mostrar
não é sobre discutir se é bom ou não, se faz bem ou não, mas se atentar ao modo como nós gaúchos tomamos o chima. Se tu parar para pensar, vai reparar que a erva mate usada no chimarrão nada mais é do que um chá, que é tomado de uma forma diferente. Ao invés do filtro estar envelopando o conteúdo, como acontece com qualquer chá, o filtro fica na bomba, que é uma espécie de canudo para tomar o líquido. E até aí tudo bem. De certa forma, se tu costumeiramente toma qualquer líquido como chá, é até mais convencional que se tome chá desta maneira. Mas a grande questão é, a quantidade de erva que nós gaúchos botamos é extremamente exagerada. Utilizamos a água quente como um agente de absorção dos nutrientes da erva, e assim podemos tomá-los. Mas os nutrientes só são absorvidos quando a água entra em contato com a erva. Quanto mais áreas de contato, melhor. Então não é preciso pensar muito para deduzir que muita erva nova e que não foi retirada os nutrientes é desperdiçado no processo tradicional do chimarrão. Tu que é gaúcho pode me xingar agora, mas eu prefiro colocar uma colher de sopa a cada tragada de cuia, para assim a água vir no amargor certo e com todos os nutrientes disponíveis na quantidade certa. Ao meu ver, é o jeito mais correto de se tomar chimarrão, evitando todo o desperdício causado no modo tradicional. Os cegos e as empresas de chimarrão que me perdoem por mostrar a verdade. Número 5. Torcedor de futebol. Quando eu era criança, eu não praticava o hábito da autocrítica. Por isso, eu que logo comecei a socializar, escolhi um time que mais se adequava às minhas características, como qualquer outra criança brasileira normal. Eu cheguei a me tornar um pouco fanático. Sabe aquela coisa de enxergar o tal time como o melhor e acreditar que você pertence a algo maior e com sentido? Ser torcedor é quase como fazer parte de uma seita. Eu sei bem como é, acredite. Mas eu cresci e aos poucos eu comecei a ser cada vez mais questionador. Eu criticava meus comportamentos, tentando entender a razão pelo qual eu fazia qualquer coisa. E definitivamente, ser torcedor existe sim uma razão lógica. Os times vendem um sentido para a tua vida, que é te fazer parte disso. Eles te vendem essa ideia, te vendem uns sentimentos, a paixão, a energia, o medo e tudo mais que vem junto com o pacote. Cada ser vivo possui um conjunto de necessidades e ser torcedor de times de futebol cobre muitas necessidades que os humanos possuem. Assim como ser religioso, por exemplo. No fundo, o objetivo é o mesmo, só que de formas diferentes. Porém, para pessoas mais racionais como eu, que procuram sempre uma lógica por trás de tudo, logo parei de torcer por qualquer time, pois isso racionalmente é algo não muito inteligente. E espero que tu me perdoe pela minha falta de respeito, mas é fato de que sentimento e inteligência são dois caminhos diferentes, que podem sim viver em harmonia, mas definitivamente são duas coisas que não se misturam. Eu acredito que tu pode escolher ser feliz ou pode escolher a inteligência. Tipo, existe uma razão lógica pela qual uma pessoa possui um monte de sentimentos bons e se sente no dever de torcer por um pequeno grupo de jogadores que nem mesmo sabe que ela existe, né? Sei lá, parece óbvio que é uma realidade simulada e não parece legal passar uma vida inteira dentro dela. E quando eu era criança, eu não fazia ideia dessa forma de ver o mundo, mas acho importante que para ti que é torcedor, pelo menos tenha um vislumbre sobre a vida real, que apenas permeia toda a magia do futebol. Eu sou sensível aos sentimentos humanos, entendo que muitas vezes buscar o lado inteligente das coisas nos deixa frustrados, porque nos sentimos vazios de sentimentos, vazios de vida, mas por outro lado, eu também tenho essa necessidade de tomar decisões de forma lógica. Então, para fechar, eu quero saber qual é a tua opinião sobre o tema. Vale a pena viver de forma ignorante, se for para se sentir vivo, feliz, ter uma vida com sentido, seguir uma tradição? Ou então será que o certo é enxergar a vida de forma lógica, buscando a evolução, números e resultados? Me diz aí nos comentários e obrigado por curtir esse papo que eu particularmente considero extremamente interessante. E te vejo no próximo vídeo. Fui!